Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Sou Carol Tormena e se é a sua primeira vez por aqui, eu falo sobre prosperidade com propósito. E esse vídeo de hoje é uma aula, tá? Então eu sugiro que você pegue um caderno para você ir anotando, ou sei lá, seu tablet, se você é mais do digital, porque eu vou te dar os 7 passos para a prosperidade verdadeira, tá? Eu falo mais sobre esse conceito no meu curso Jornada da Prosperidade Verdadeira, mas esse conteúdo que eu preparei aqui está sendo lançado aqui inédito para você, tá? Não tem em nenhum lugar, não tá nem dentro do curso ainda, tá? Não dessa forma como eu vou colocar aqui com os 7 passos. Então anota porque você vai ver que vai fazer muita diferença colocá-los em prática, tá? Então eu vou começar, eu vou primeiro falar todos eles e depois eu vou explicando um a um para que você possa ir acompanhando aqui essa aula, tá bom? Então vamos lá, os 7 passos aqui são, e eu tô com meu caderninho aqui, por isso que você vai ver olhando para baixo aqui, porque eu sou da anotação, tá? Primeiro, conexão diária com Deus. Segundo, seguir os ensinamentos de Deus. Terceiro, colocar os seus dons a serviço. Quarto, tomar consciência do que precisa melhorar. Quinto, se capacitar, aprender. Sexto, manter relacionamentos saudáveis. Sétimo, viver de acordo com os seus valores. Então vamos lá. O primeiro deles, e eu já coloquei numa ordem de importância, é você ter uma conexão diária com Deus. Por que isso é tão importante? Porque a prosperidade verdadeira, da forma que eu falo, ela vai além de você estar bem financeiramente, vai além de você estar satisfeito 100% com a tua profissão, com o teu trabalho, vai além dos teus relacionamentos, vai além de tudo isso. Deus ele tem que estar em primeiro lugar, porque é a partir dele que todo o resto vai acontecer. Por isso prosperidade verdadeira. Porque não é você focar em uma única coisa e agora aquilo ali é o teu centro. Não, o teu centro é sempre Deus. E através desse centro emana todas as outras áreas conectadas a ele. Se você tem uma conexão, imagina aí uma conexão de cabos, tá? Você tem um centro de onde saem vários cabos e essa conexão tem que estar mantida para que todos esses cabos consigam transmitir essa conexão até a outra ponta, certo? A gente está num modelo Wi-Fi também, então imagina aí um roteador Wi-Fi que emite um sinal, que apesar de não ter cabo, a gente não vê esse sinal, mas ele conecta a outras pontas. Então tem que estar tudo em rede, tá? Tem que estar tudo conectado na mesma rede, e aqui o centro é Deus, para que você consiga prosperar verdadeiramente, para que você consiga ter a tua missão, o teu projeto de Deus sendo realizado. E o resto é consequência. Finanças é consequência, saúde é consequência. Não que você não vá cuidar disso, você vai, mas sempre tendo em mente o centro dessa conexão que é Deus. Portanto, te expliquei para você entender o motivo principal, o porquê de essa conexão com Deus ser tão importante, estar em primeiro lugar no seu dia. E aí, cada um vai poder criar o seu método, claro, de conexão diária. O importante é que isso tem que ser diário. Eu gosto de fazer, eu tenho vários momentos de conexão, né? Tipo, à noite, tenho meu momento de oração? Tenho. Mas eu gosto de iniciar o dia com essa oração. Iniciar esse momento de conexão com Deus, porque é como se eu estivesse passando uma mensagem para mim mesma de que isso é o mais importante. Eu preciso fazer essa conexão para todo o resto dar certo, para todo o resto fluir, para que a minha inteligência se abra da forma certa, para que eu me conecte com as pessoas certas, para que eu tenha as palavras certas, para que eu haja com amor, porque tudo isso vem dele. E se eu não me conecto já na hora que eu abro os olhos, na hora que eu tô acordando, eu tô perdendo meu tempo. Por quê? Porque ainda não me conectei. Eu preciso dar este passo em direção a Deus, dizendo para Ele, né, mostrando, eu estou disposta a deixar você fazer a tua obra na minha vida. Eu estou disposta a receber a tua graça, a receber a tua inteligência. Então, quando eu faço isso já nos primeiros momentos do dia, eu já estou declarando, primeiro, que Deus é o centro da minha vida, segundo, que com Ele, tudo que eu fizer vai ser bom, porque Ele é bom. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com você o que eu faço. O
o primeiro sinal de um cristão qual que é? O sinal da cruz, né? Então, o sinal da cruz é um sinal que você pode fazer já a hora que você acorda. Entende? Abrir os olhos, você já pode fazer o sinal da cruz. Levantou da cama, sei lá, tá indo lavar teu rosto. Você pode já fazer isso. É uma questão de criar um hábito e de você lembrar, nossa, eu tô nesse mundo por ele. Então você manifesta a sua fé nesse sinal da cruz, certo? Você pode começar por aí. Isso eu tô compartilhando o que eu faço, tá? Não que você precise fazer desse jeito, mas é algo que funciona muito bem. Em seguida, é claro, eu tenho a minha rotina, eu tenho criança que levanta cedo, que eu tenho que preparar o café. Então, o sinal da cruz para mim serve o que já é um lembrete de que ele já foi o primeiro. Ali eu não pensei, eu não invoquei, quer dizer, invoquei com o sinal, né? Mas eu não conversei com ele ainda. Mas eu já coloquei ele na minha vida, tá? Daí faço a minha rotina ali rapidamente, aí sim, hora que eu liberei para as crianças, e daí dentro da tua rotina você vai ver o que se encaixa melhor, eu vou para um canto meu para que eu possa, daí sim, fazer as orações. Eu gosto de ler o evangelho do dia, porque o evangelho do dia ele é vivo, ele traz uma mensagem viva para aquele momento, para que eu possa ter aquela palavra-chave, aquela mensagem-chave que eu tiro ali do evangelho, para reverberar em todo o meu dia. Aí o meu desafio é ficar conectada a essa palavra-chave, a essa mensagem-chave, porque quando você tem algo que se você simplificou, ficou ali gravado, fica mais fácil de você colocar em prática. Que é o segundo passo, né? O segundo passo aqui para a prosperidade verdadeira é seguir os ensinamentos de Deus. Então, se você tira um ensinamento de um evangelho, de uma oração, de um momento que você faz, se você tirou aquele ensinamento, você tem que colocar isso em prática. E aqui, não sou eu, né, que vou falar quais que são esses ensinamentos que a gente precisa seguir, porque tem na nossa Bíblia já, né, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão ali para isso, para que a gente viva isso no nosso dia a dia, são ensinamentos. Então, viver isso no nosso dia a dia faz com que a gente se mantenha no caminho reto de Deus, que a gente se mantenha no caminho que Ele diz que é estreito. Por quê? Porque a gente tem que abdicar de muitas coisas e a gente tem que ter consciência daquilo que a gente escolhe. Então, quando a gente vê ali que nós temos que honrar pai e mãe, nossa, se você está vivendo esse mandamento, você está respeitando teus pais, está tratando eles com carinho, está perdoando eles, enfim, você está vivendo esse mandamento. Se você está sendo fiel no teu casamento, está vivendo o mandamento. Se você está colocando Deus em primeiro lugar na tua vida, guardando domingos e festas, você está vivendo o mandamento. Se você tem o autocontrole sobre gula, né? Você está vivendo mandamentos. Se você está perdoando as pessoas, não está matando ninguém, e o matar, né? Aí é uma catequese, aí é entrar a fundo numa catequese para entender os 10 mandamentos. Mas vivendo eles, você está vivendo os ensinamentos de Deus. Isso é muito importante. Então, os dois aqui primeiros que eu coloco: conexão diária com Deus. Segundo passo, seguir os ensinamentos de Deus. Porque só ver e não se esforçar para fazer não adianta nada, né? Daí não tem nem por que a gente ler. Não, a gente tem que ler no intuito de querer fazer. O terceiro passo da prosperidade verdadeira é colocar os seus dons a serviço. Então vamos lá, ó. Você se conecta com Deus. Você aprende dele. Você se esforça para viver o que ele ensina. O terceiro passo é você sair de si, dessa conexão tua com Deus, que é você intimamente ligado, você com você mesmo, você com Deus, e ir para o outro. E como que a gente interage com o outro? Através dos nossos dons. Os nossos dons colocados a serviço significa aquilo que você faz bem, coloque a serviço. Sabe que esses dias eu estava conversando com uma pessoa, na verdade ela falou assim, tem pessoas que cantam, que parece que não cantam tão bem na igreja, né, no caso, eu estava falando. Eu falei assim, as pessoas usam os dons que ela tem. Tem gente que tem um dom, talvez, de cantar, talvez até mais bonito, mas não está colocando a serviço, então outra pessoa vai colocar. Então quando a gente, claro, não é para criticar aqui, não é por isso que eu estou falando, o que eu digo é que às vezes a gente se compara e a gente deixa de fazer por essa comparação, ou a gente não está disposto a sacrificar. Então,
a gente tem que entender que se esse dom não está sendo colocado a serviço, ele não está sendo usado. Nós temos que usar isso para as pessoas, seja para evangelizar, como é esse caso, mas não só para isso. Nós temos que usar o nosso dom da fala, se você tem, o dom do ouvir, se você tem, o dom do acolhimento, se você tem, a inteligência que você tem, Deus te deu essa inteligência, use-a. Use essa inteligência. E Deus, ele vai mostrando onde você deve usar. Se você está conectado diariamente com ele e se você está seguindo o que ele te ensina, com certeza você vai saber quais são os seus dons. Então, primeira pergunta é que se você não tem clareza de quais são os seus dons, talvez esteja faltando conexão, talvez esteja faltando viver esses ensinamentos de Deus. Ah, Carol, mas eu já tenho conexão com Deus. Eu já participo de muitos ritos, eu já faço várias orações, mas vai mais fundo. Será que essas orações estão concentradas? Você está se entregando naquele momento? Porque a conexão é conexão. Lembra da rede Wi-Fi. Deixa a tua rede Wi-Fi aí ficar fraca. É conexão, continua tendo conexão? Continua. Mas vai ficar mais lento, às vezes não vai baixar uma foto, um vídeo, não vai subir, não vai conseguir ver um vídeo no YouTube, não é assim? Falha, cai a conexão no meio. Ou seja, a conexão fraca, ela é uma conexão ainda. Mas você tem que buscar ter a melhor conexão com Deus. Então, se pergunte, já tenho conexão? Ótimo. Como que eu posso melhorar essa conexão? Deixa eu me esforçar. Cada dia você pode melhorar mais. Além de melhorar essa conexão, o segundo passo, eu estou vivendo os ensinamentos, estou trazendo para a prática de verdade? Se eu já estou ótimo, como que eu posso trazer ainda de uma forma melhor? Cada dia eu posso melhorar mais, sempre com isso em mente. Deus quer o teu melhor. Portanto, se você está vendo que não sabe quais são os seus dons, ou se não está, sabe, até sabe, mas não está tendo coragem de colocar a serviço, ou eu não sei como colocar a serviço, volta no passo 1 e no passo 2, que é por aqui que você vai saber, tá? Quarto ponto. Então já falei, conexão diária com Deus, seguir os ensinamentos de Deus e colocar os dons a serviço. Quarto, tomar consciência do que precisa melhorar. Então quando a gente tem esse autoconhecimento que vem de Deus, de todos esses passos, você começa a perceber que tem coisas que você não é tão bom quanto você gostaria, ou quanto você acha que deveria ser, e tem aquilo que você já sabe que é melhor. Mas a gente tem que ter a humildade, aqui a palavra é humildade, de tomar a consciência do que a gente pode melhorar. E a gente pode sim melhorar sempre, todos os dias, a todo momento. Basta que a gente procure onde melhorar. E aí tem uma passagem da Bíblia que fala do cisco do olho do outro, né? Do irmão. Ah, vem cá, deixa eu te ajudar com o teu cisco aí. Peraí. Jesus fala, e essa baita trave que tá aí no teu olho, né? Que não é um cisco, é uma trave de madeira. Você não vai tirar antes? Você tem que tirar para você enxergar bem o cisco. Então, olha essa mensagem. Isso mostra que nós devemos olhar para nós, de como a gente pode dar o nosso melhor. Mesmo que não esteja perfeita a situação que você está vivendo, às vezes, quando a gente fala em prosperidade, a gente olha para relacionamentos. Olha, relacionamentos diversos, tá? Geralmente um problema de prosperidade está num relacionamento, seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele de amizades. Então mesmo quando você está numa situação em que parece que você está sendo injustiçado, que parece que o outro está te prejudicando, você ainda pode fazer o exercício de olhar para si e ver como que você pode melhorar ainda mais como pessoa, e isso inevitavelmente vai refletir no teu relacionamento. Não estou falando que o outro não precise melhorar. Sim, todo mundo tem aonde melhorar. Mas o ponto é que quando nós olhamos para a nossa melhoria interna, nós impactamos mais do que ficar desejando a mudança do outro. E digo mais, não só a gente impacta mais, como o poder que nós temos de mudança está somente em nós, não está no outro. Então por que eu vou ficar olhando por onde que o outro pode melhorar? Não adianta isso. Não adianta você falar assim, mas o outro precisa melhorar naquilo. Tá bom, Deus também sabe disso. Mas se ele não quer mudar, você vai fazer o quê?
Não tem como a gente mudar o outro, mas tem como você mudar a você mesmo. Então foque com todas as suas forças nisso. Eu tenho certeza que a tua mudança vai causar um impacto no outro. É inevitável, porque um mudando gera impacto no outro. Uma mudança muda o todo, porque nós influenciamos. Você sabe disso, sabe como? Já ficou perto de alguém tão mal-humorado? Às vezes você estava na maior alegria. Fica perto de um monte de gente mal-humorada, mesmo falando assim, não, eu vou me manter, vê se não vai impactar o teu humor. Agora, o contrário, você tá meio triste. Vai perto de um monte de gente que tá pra cima, que tá te pondo pra cima, se essa influência não chega. Isso mostra que uma pessoa mudando, ela impacta o ambiente. Se isso vai fazer com que a outra pessoa mude, é uma decisão dela, mas que impacta, impacta. Beleza? Incentivo para este número 4 para você. Número 5. Se capacitar. Se capacitar / aprender. Então, se nós estamos num processo de melhoria, nós vamos ver aquilo que a gente talvez seja realmente incapaz. Mas então, se é importante que seja feito, eu vou me capacitar, eu vou aprender e eu tenho que estar aberto. Quando a gente se abre para o aprendizado, a nossa prosperidade acontece, nós crescemos como pessoa. E a sua parte humana e espiritual crescendo, tudo ao teu redor vai ser para a tua prosperidade, porque você vai aprender a plantar certo. Imagina uma pessoa que não conhece nada de plantio e resolve plantar oliveiras, vamos falar assim. Ah, eu nunca plantei nada, não sei nem cultivar direito os hortelãs da minha horta, que hortelã é quase igual uma praga, né? Dá sim, você não precisa, larga lá e ele vai indo, né? Mas eu não cuido nem disso, vou resolver plantar uma oliveira. Se você plantar, será que vai dar certo esse plantio? Uma planta que você tem que saber o solo, você tem que saber o tipo de temperatura, se chove muito, se chove pouco, como que você tem que, se você precisa de ter mais árvores em volta, se não, quanto tempo que demora para dar frutos. Se você não estuda sobre isso, muito provavelmente você vai matar essa planta, né? Você vai matar essa árvore, vai gastar dinheiro, vai gastar comprando um terreno e não vai dar certo. Então a gente precisa se capacitar. Ou seja, quando você se capacita, você aprende, agora sei plantar oliveira. Você prospera naquilo. O que é o prosperar nesse caso? Fazer a sua árvore crescer e dar frutos. Isso, coloca essa metáfora em qualquer parte da tua vida. Então, quando você se capacita, pedindo essa inteligência de Deus que você já pediu em primeira instância no teu dia, você vai fazer dar certo aquilo. Isso é prosperar. O prosperar em uma área é prosperar, é um verbo. A prosperidade verdadeira é quando você escolhe o que você quer prosperar porque está conectado com Deus. Vamos então para o 6º passo. 6º passo é manter relacionamentos saudáveis. E quando a gente procura manter relacionamentos saudáveis, a gente não está pensando somente em se conectar com pessoas que são convenientes para mim. Não. Em primeiro lugar, você tem que estar saudável para estar num relacionamento saudável. Ninguém consegue conviver com quem está bem, se essa pessoa também não estiver bem. Quando eu falo relacionamentos saudáveis, começa pela tua saúde mental, espiritual. Porque uma pessoa que ela está debilitada emocionalmente, ela pode estar cercada de pessoas maravilhosas. Ela vai se incomodar com isso. A felicidade do outro só incomoda a gente se nós temos um problema emocional. Então, manter relacionamentos saudáveis tem que começar pela tua saúde mental, psicológica. Você tem que ser uma pessoa que se ama, que se aceita e que ama o outro. Se você vive esse primeiro mandamento, que é o maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se você vive isso, você consegue manter relacionamentos saudáveis. Por quê? Você ama a Deus, você se ama e você ama o outro. Então existe amor em todos os lados, então isso é maravilhoso. Agora, se você não se ama, vamos supor, eu amo a Deus, mas eu não me amo,
você não vai conseguir amar o outro. Você só vai conseguir amar aquele que é conveniente para você. Aquela pessoa que alimenta as tuas necessidades de carência, de elogio, de atenção. E isso é triste porque isso não é o amor verdadeiro. A gente tem que se amar e estar saudável mentalmente para poder acolher aqueles que não estão na mesma situação. E se você vive esse amor real, essa saúde mental, você consegue acolher essas pessoas que estão em situação de carência afetiva, de sensação de inferioridade, de irritabilidade. Você consegue compreender, você consegue ter compaixão, acolher e ajudá-los. Se você não tem essa saúde mental e psíquica, você vai ficar doente junto. O contrário, se você está com pessoas saudáveis e você está saudável, tudo ótimo. Agora, se essa pessoa saudável, que trata todo mundo bem, que acolhe a todos, te causa inveja, te causa ciúme, te causa incômodo nesse sentido, muito provavelmente é porque você precisa ser curado. Aí você vai voltar onde? No primeiro passo, no segundo passo, conexão com Deus e viver o que Ele tem para você. Entende como que sempre a gente tem que conectar com Ele? Olha como que tudo está realmente relacionado. Então esses relacionamentos, eles podem, em primeiro lugar, ser um sintoma de como você está, ou eles podem ser uma consequência também de como você está. Se você está bem, a consequência é você ter relacionamentos saudáveis. É uma consequência. Faz sentido? Então vamos agora para o último, o sétimo. Viver de acordo com os seus valores. Esse aqui é importante você entender bem. Porque os valores é algo tão intrínseco, são como convicções para você. Mas eles não são imutáveis, tá? Mas eles são muito fortes, a ponto de reger todas as suas decisões. Então, quando a gente vai contra esses valores, geralmente a gente adoece, a gente se auto-sabota, então a gente deixa a prosperidade por último. A gente afasta a prosperidade da gente quando a gente rompe com esses valores. Mas o que é importante aqui? Você que me acompanha há muito tempo já tem condições de entender mais a fundo essa questão aqui. A gente precisa questionar os nossos valores, porque não é porque é uma convicção para mim que não seja algo que de repente precise ser mudado. Se é uma convicção que está em desacordo com os ensinamentos de Deus, então eu preciso questioná-los a ponto de mudá-los. Veja o que eu estou falando. Os teus valores, você tem que viver de acordo com eles? Sim, para a tua felicidade, sim. Agora, para uma prosperidade verdadeira, você tem que conectar esses valores com os ensinamentos de Deus e aí sim vivê-los. Não adianta você simplesmente pegar aquilo que... Deixa eu dar um exemplo aqui. Para mim, a família é um valor. Então eu faço tudo pela minha família, eu geralmente coloco ela em primeiro lugar, ela não pode estar acima de Deus, mas eu coloco ela em primeiro lugar, tá bom. Aí eu vou olhar para os ensinamentos, os 10 mandamentos, lembra que você vai estudar, vai se aprofundar? Aí fala assim, bom, eu tenho que em primeiro lugar amar a Deus. Se eu estou deixando, por exemplo, de ir na missa, que é mandamento de Deus, por causa da família, bom, eu tenho que questionar esse valor. Não que eu vá deixar a família de lado, mas eu tenho que questionar se eu estou com o alinhamento correto, com a prioridade correta. Peraí, em vez de eu estar me aproximando de Deus, estou me afastando por causa da família, tem alguma coisa errada? Deixa então eu usar minha inteligência, me conectar com Deus para saber como que eu vou fazer para que eu esteja junto com a minha família, de preferência, por exemplo, numa missa, e se isso não for possível, que eu consiga manter forte esse meu laço com Deus, para que eu seja um exemplo, para que eu interceda e em algum ponto essa família vai se voltar para Deus. E não pode ser o contrário, entende? Então, assim, um valor que é a família é um valor lindo. Você não vai abrir mão da tua família, você tem que viver de acordo. Só que ele não pode estar em desencontro com os ensinamentos, senão não tem sentido você seguir os ensinamentos. Entende o que eu tô falando? Então, às vezes, são alguns ajustes e que às vezes você vai falar assim, ai, Carol, mas não tá certo isso. Por quê? Porque é convicção na tua cabeça. Então, você tem que criar modos
de que essa convicção esteja alinhada aos ensinamentos de Deus. Senão você não vai viver. Você vai só viver de acordo com os teus valores. Mas viver de acordo com os teus valores, sem conectá-los aos princípios que vieram antes, não faz sentido. Por isso que viver de acordo com os seus valores entra por último nessa lista dos 7 passos. Por quê? Tudo antes tem que acontecer. Uma coisa não contradiz a outra. Então eu vivo sim de acordo com esses valores, desde que estejam alinhados com os ensinamentos de Deus. Se não, eu tenho que ajustar esses valores. E tem como mudar valores. Tem como. É difícil? É difícil. Mas para Deus nada é impossível, né? Então, passei para você 7 passos da prosperidade verdadeira. Uma aula que eu deixo aqui para você, inédita, não tem em nenhum outro lugar, só aqui. Aproveita esse conteúdo. Aproveita para você rever esse material, para fazer anotações, para buscar, de repente, outros conteúdos que você precise aprofundar com base no que eu falei aqui. Inclusive, pode deixar nos comentários se você quiser que eu aprofunde mais, que eu traga mais conteúdo que vá agregar a esse que eu coloquei aqui. Pode deixar aqui no comentário, eu vou ler e vou preparar, tá? O importante é você colocar isso na tua vida. Se você quer viver a prosperidade verdadeira, que não é só aquela prosperidade que olha para uma área e ignora o resto. Aqui a gente está colocando Deus como o centro. A prosperidade verdadeira, ela foi colocada no meu método para que você viva o projeto que Deus tem para você. Se não for para viver esse projeto, aí você pode procurar qualquer outro método. Mas para viver o projeto que Deus tem para você, é a prosperidade verdadeira. Tá aí os 7 passos para você. Um beijo, fica com Deus.